Olá a você que me assiste pelo canal Aula Particular. Eu sou Alan, hoje você é professor e nós vamos continuar o assunto da aula passada. Na primeira aula introdutória, que você pode acompanhar no card aqui do lado, nós falamos sobre a formação de cargas elétricas e falamos também como é que é feita a transmissão e como é que é o processo de eletrização. Hoje nós vamos continuar mostrando como é que esses elétrons que se desprenderam dos processos anteriores que nós mostramos, eles se organizam e como é que eles tomam as suas polaridades. Então, como nós falamos no processo anterior, o átomo nele é constituído por prótons em seu núcleo, são vários prótons aqui. Nós temos o nêutron, que é um material isolante entre eles, e temos o elétron, que é aquele que fica nas periferias, ou nas extremidades. Então, nós falamos que se nós aplicarmos uma força baseada na primeira lei de Newton, uma força muito grande, a força centrífuga, esses elétrons irão se desprender e irão se soltar. E nós também falamos na última aula que se nós colocarmos algum material que seja um bom condutor, ou seja, que ofereça baixa resistência a esses elétrons, eles vão se ordenar em filas, digamos assim, e eles vão seguir um curso, como se fosse água. Só que o que acontece? Quando eu tenho muitos elétrons e eles estão no mesmo meio físico, acontece a colisão entre cargas, que nós chamamos de princípio da eletrostática, que é o seguinte: imagina que eu tenho aqui uma carga elétrica. Carga elétrica que eu digo são quando eu tenho vários elétrons, milhares de elétrons agrupados em um lugar e tenho um grupo de elétrons agrupado em outro lugar. E aí eles se choquem. Então imagina que aqui eu tenha 700 elétrons, como ele é negativo, menos 700 elétrons, e aqui eu tenha menos 1000 elétrons. Então, quando eles se chocarem, quando eles colidirem entre si, o que vai acontecer? Matematicamente, menos com menos, eu tiro a diferença entre eles e formo um número positivo. Então, menos 1000 com menos 700, eu formo 300 positivamente. Então, se eu tiver menos elétron de um lado, mais elétron do outro, naturalmente eu vou ter um resultado de carga positiva. Então, é dessa forma em que os elétrons ele acaba formando suas polaridades, positivas ou negativas. Então, por exemplo, se aqui eu tiver menos 600 elétrons e aqui eu tiver menos 200, por exemplo, quando eles se chocarem aqui, eu teria um número positivo de mais 400 elétrons. Então, essa é a forma em que acontece para que se formem as cargas elétricas. Então, por isso que eu tenho positivo e negativo. E se acontecer o contrário? Por exemplo, eu tenho aqui menos 100 e aqui eu tenho menos 50. Simplesmente eu vou ter uma carga, menos com menos aqui, simplesmente eu vou ter uma carga de menos 50 elétrons, que é a diferença entre eles. Então eu vou ter uma carga que ainda é negativa, mas ela é menos negativa do que anteriormente. Então, dessa forma é que eu tenho as cargas positivas e negativas. Esse conhecimento, esse conceito, ele vai ser muito importante quando nós entrarmos em capacitores, que eles utilizam muito bem esse princípio da eletrostática. Então, essa é a forma em que tem as duas cargas. Nós temos dois tipos de polaridade ou de sentido da corrente, que é o seguinte: nós temos o sentido real O que é o sentido real da corrente? O sentido real da corrente é quando o negativo ele busca o positivo. Quando o negativo busca o positivo, a única ocorrência que nós temos na natureza é o raio ascendente. Raio que eu digo é raio relâmpago mesmo, tempestade. Pelo seguinte: todo o planeta Terra e a natureza, eles naturalmente são negativos. Então a superfície do planeta ela é negativa. E aqui no caso, vamos supor que eu tenho as nuvens aqui que fazem parte ainda da atmosfera e da crosta do planeta, mas é só para a gente exemplificar. Então, aqui é tudo negativo e as nuvens também são negativas.
Só que quando elas se chocam entre elas, se eu tenho menos 600 aqui, digamos assim, e aqui menos 800, eu vou ter no final um somatório de mais 200. Então, eu tenho uma carga positiva de 200. E o solo é negativo. Então, pode acontecer, desse ponto aqui, desse ponto aqui negativo, ele buscar o positivo aqui na nuvem e dissipar essa carga na nuvem. O raio nascer no Sol e dissipar na nuvem. Então nós chamamos esse tipo aí de sentido real da corrente. E existe também o que é mais comum, que vai acontecer em 99,9% dos casos, que é o sentido convencional da corrente. Esse sentido convencional é o que a gente está mais habituado, que é quando a carga positiva ela é atraída, né? Ela busca o negativo. Por isso que em um circuito elétrico, eletrônico, a gente geralmente coloca uma carga positiva e ela busca o negativo, ou busca a área neutra, né? A área zero, que a gente chama de GND ou terra. Então, o ponto mais alto, que é o positivo, ele vai buscar o ponto mais baixo, ou ponto diferente dele, que é o negativo. Então, por isso que a gente coloca a eletricidade no ponto da placa, ela vai percorrer a placa inteira buscando a parte negativa do outro lado. Então, esse é o sentido convencional.